Meus irmãos, um resumo básico da nossa pregação anterior. Paulo, no capítulo 4, começa com um apelo à unidade e à fidelidade cristã. Então ele tem essa convocação, no versículo 1, a nós permanecermos firmes diante da mensagem de Cristo, quando ele afirma essas várias características dessa amizade cristã. Eles são irmãos amados. Paulo tem o desejo de visitá-los, é a sua alegria e coroa. Paulo tinha essa felicidade de olhar para a igreja de Filipos e perceber que quando ele estivesse diante de Jesus, ele queria que essa igreja fosse a sua coroa de maneira plena, perfeita, de maneira que eles estavam unidos em Cristo Jesus. E Paulo finaliza o versículo 1 sobre esta necessidade: permanecei deste modo firmes no Senhor. Então focamos aqui a perseverança. A fonte da nossa perseverança está no Senhor. Depois disso, ele foca a reconciliação nessa perseverança da fidelidade, onde duas irmãs estavam se chocando. Percebemos de certa maneira essa questão da influência dessas duas irmãs, e Paulo, ao abordar essa necessidade de permanecer fiéis ao Senhor, ele foca essa questão da unidade, da reconciliação. Paulo roga tanto a Evódia como também a Síndique, mostrando essa imparcialidade. Vocês precisam resolver algo no Senhor. E além disso, a Bíblia nos informa, no versículo 3, que a igreja precisava ajudá-las. A igreja precisava intervir de alguma forma nesse processo de amadurecimento espiritual. Agora, nos versículos 4 ao 7, onde nós lemos apenas o versículo 4, Paulo foca o chamado da alegria e da paz. E Paulo, nesse chamado, ele tem esse encorajamento de que nós possamos nos alegrar e, ao mesmo tempo, orarmos para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre os nossos corações. E hoje eu gostaria de me concentrar apenas no versículo 4, onde o tema da alegria é algo de suma importância na vida cristã. Muitas vezes temos o costume de olharmos para as provações, olharmos para o sofrimento. Muitas vezes não sabemos como agir diante de certas situações, mas Paulo, no contexto da prisão, um dos temas que ele mais repete é o tema da alegria. E por conta disso, eu gostaria de apenas nessa noite focar o que significa alegrar-se no Senhor. Paulo vai informar essa alegria permanente que nós devemos ter. Essa alegria, para Paulo, é o objetivo de todo crente. Todo crente tem um chamado. O chamado do crente é permanecer nesta alegria que Paulo vai falar aqui. E esta alegria não é apenas uma disposição que muitos têm por natureza, uma alegria terrena, uma alegria que nós recebemos algo, que nós estamos satisfeitos em coisas que, ao decorrer do tempo, se saem das nossas mãos. Essa alegria de Paulo é uma alegria sobrenatural. É uma alegria que está na perspectiva de quem nós somos em Cristo, onde ele foca: alegrai-vos no Senhor. Então é uma alegria sobrenatural que Paulo fala aqui. Eu gostaria que os irmãos se concentrassem nesta alegria e que o nosso desejo fosse o mesmo de Paulo. O objetivo é nós buscarmos, experimentarmos esta alegria. Então, versículo 4, nós temos a ordem, a doutrina da alegria. 2 vezes Paulo enfatiza a importância dessa alegria, e nós observamos que o capítulo 4, Paulo tem reforçado vários temas ao decorrer dessa maravilhosa epístola. Ele está resumindo o que ele falou anteriormente no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E mais uma vez ele reafirma essa importância da alegria cristã. Novamente, Paulo vai afirmar no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então nós temos uma instrução sobre a alegria. Paulo repete mais uma vez. E Paulo percebia e sentia que esses irmãos precisavam continuar na alegria cristã. Apesar das dificuldades que eles estavam enfrentando, perseguição, também a questão dos falsos mestres, a divisão, a desunião, Paulo lembra o compromisso da alegria em todas as circunstâncias. Não importa o que aconteça, cada circunstância deve ser vivida diante da alegria de Deus. A alegria é no Senhor, ou seja, a fonte da alegria, dessa permanência, dessa vivência prática é o Senhor.
E nós lemos nessa noite algo que reflete o mesmo pensamento. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, não é pouca, é algo grande, porque é uma alegria sobrenatural, é uma alegria dos céus que invade a nossa vida ao ponto de nós, diante das provações, percebermos que Deus está conosco. Então existe esta luta bastante peculiar que nós enfrentamos, nós precisamos ser honestos com a nossa vida diante de Deus. A luta que nós enfrentamos é mantermos um coração alegre. É enfrentarmos todas as circunstâncias difíceis, mantendo esta vida ou este coração alegre em Cristo. E diante dessa alegria, meus irmãos, eu queria extrair 5 coisas sobre a alegria cristã, para depois nós irmos para as aplicações. Em primeiro lugar, a necessidade da alegria. Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Paulo quer mostrar essa necessidade, ele acha necessário emitir essa ordem importante. Ele afirma 2 vezes para mostrar essa necessidade. Os filipenses, vocês precisam ouvir isso. Vocês sempre precisam ouvir essa verdade em seus corações. Não é uma verdade simplesmente que a gente deve olhar e não perceber, mas é uma verdade que a gente precisa colocar em nosso coração. É uma necessidade diante das nossas vidas. A necessidade de nós nos alegrarmos. Não importa o grau do seu cristianismo, sempre existirá em sua vida cristã a necessidade da alegria. Não importa. Chegará um momento que Deus falará para você. O que deve haver nesse momento não é você apenas olhar para o sofrimento, é você olhar para a necessidade da alegria. Você precisa se alegrar. E o grande missionário e evangelista George Miller, depois os irmãos podem estudar sobre esse evangelista, esse missionário maravilhoso, onde ele é conhecido como o pai do orfanato. Ele disse que o primeiro, grande e principal negócio da vida cristã é manter a minha alma feliz no Senhor. Esse é o nosso grande negócio. Aqui está a nossa grande vocação diante desse texto, mantermos a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma feliz no Senhor. Por quê? Porque nem sempre acordamos prontos para cantar. Nem sempre estamos aptos a orar. Nem sempre estamos aptos a ler a Bíblia. Há momentos na nossa vida cristã que enfrentamos o que muitos enfatizam, a noite escura da alma, onde a nossa alma está desesperada, onde as provações não somente batem em nossa porta, elas invadem, ao ponto de o desânimo, o deserto, o desespero tomar conta de nós, nós não sabermos o que fazer. É aqui onde entra a necessidade. É aqui onde entra o encorajamento de Paulo diante de todas as realidades da nossa alma, das nossas emoções, do que nós enfrentamos diante de tudo e de todos. A necessidade de nós percebermos que falta algo. E para ser preenchido diante desse desespero, desse desânimo, a alegria cristã. Mas diante disso nós temos, em segundo lugar, as causas da perda da alegria. Nós temos uma necessidade, mas diante dessas necessidades nós temos as causas da perda da alegria. Eu coloquei algumas aqui. Muitas coisas podem roubar a nossa alegria. A alegria cristã, a alegria que Deus quer que nós perseveremos neste mandamento bíblico, a alegria de nós nos alegrarmos em Deus diante de todas as circunstâncias. Uma delas, que nós mais à frente veremos, é a ansiedade. Paulo coloca essa preocupação excessiva, falta de confiança em Deus em determinada circunstância, ao ponto de nós nos preocuparmos e o futuro nos controlar e nós ficarmos desesperados, desanimados. O coração aperta, a respiração só não falta sair. Mas tem outras perdas, outras causas que nós podemos observar em nossa vida cristã. A dúvida, a perda de um ente querido, o trabalho excessivo, a doença, as dificuldades de relacionamento e vários outros problemas podem vir sobre nós, mas não somente eles vêm sobre nós, eles assaltam o nosso coração, ao ponto de nós perdermos as virtudes cristãs.
Então, meus irmãos, o problema não é as dificuldades virem sobre nós, elas virão. Tiago vai dizer: tenham alegria ao passardes por várias provações. O sofrimento vai chegar. Estamos em um mundo caído, não tem como nós fugirmos do sofrimento. Mas o ponto é que Paulo ele enfatiza nessa carta e em outros contextos do Novo Testamento como nós enfrentamos essas circunstâncias. Como nós enfrentamos essas dificuldades. Porque, infelizmente, por causa dessas dificuldades, dessas causas que muitas vezes roubam a alegria cristã, nós perdemos o ânimo, nós perdemos o cântico da alegria, nós perdemos o cântico da confiança, nós perdemos o cântico da fé, o cântico do contentamento, o cântico de esperar em Deus. E diante dessa falta de alegria, não devemos esquecer da solução de Deus. Em primeiro lugar, necessidade. Segundo, as causas da perda da alegria. Mas nós temos uma solução. Deus tem uma solução para o povo de Deus. E observe a solução, Paulo não diz, alegrem-se quando as circunstâncias estiverem indo bem. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Aqui está a solução para nós nos alegrarmos. A alegria, meus irmãos, vem do nosso relacionamento com Jesus. Quanto maior vierem as circunstâncias sobre vós, mais se acheguem a Cristo. Quando a dúvida vier sobre você, olhe para Jesus. Quando o desespero, o desânimo vier sobre você, ore, se aproxime de Cristo, tenha um relacionamento mais piedoso com o Senhor. Aqui está o segredo, meus irmãos, a solução. Paulo não está escrevendo na casa de praia, né? Paulo não está meditando e olhando para um belo local, uma paisagem maravilhosa, não. Ele está escrevendo na prisão. E Paulo tem essa perspectiva, e alguns filipenses, eu tenho certeza, lembraram de quando Paulo e Silas estavam na prisão, naquele contexto de Filipos, depois que eles pregaram o evangelho, e algo aconteceu quando eles estavam sendo maltratados. Atos capítulo 16, veja, o contexto desta alegria. Paulo nos ensinando em todas as circunstâncias, devemos nos alegrar em Deus, o ponto, o foco é o nosso relacionamento com Cristo. Atos capítulo 16, versículo 22 ao 25, depois que Paulo prega, Lídia é convertida, nós temos a cura de uma jovem adivinhadora que causa um reboliço na cidade, e por conta disso os senhores, que perderam o lucro, eles aprisionam o apóstolo Paulo, e algo acontece diante dessa prisão. Então veja o versículo 22, que levantando-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Então Paulo foi açoitado, é o método de punição romana. Paulo recebeu esse castigo 3 vezes, a Bíblia relata ao decorrer de Atos, e o castigo judaico 5 vezes, quando ele relata em 2 Coríntios, que ele recebeu 39 açoites. Ele foi maltratado, açoitado, por causa do seu cristianismo. Mas Paulo e Silas ilustram a paz, a alegria cristã em meio ao sofrimento. A alegria de Paulo foi esboçada diante dos louvores. Quando o texto continua e nos diz, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, os pretores todos rasgaram as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, não foram poucos, muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Veja, vocês estão presos, vocês não podem mais pregar o evangelho, vocês nada mais podem fazer, mas Paulo e Silas tinham algo interior que ninguém podia deter. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam os louvores que vinham de Paulo e de Silas. Meus irmãos, a gente precisa perguntar como esses irmãos conseguiram fazer isso.
maltratados, açoitados, humilhados. De onde veio a alegria de Paulo e Silas? Não tem outra relação a não ser com Jesus. Relacionamento com Cristo. E esse relacionamento era tão poderoso que eles experimentaram a presença do Espírito em suas vidas, enchendo o coração deles de alegria e louvor. E aqui eu acredito que é o grande ponto, o fundamento da alegria em primeiro lugar, é quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, a nossa tão grandiosa salvação. E aqui vem um grande contraste da alegria cristã para a alegria do mundo. Para a maioria das pessoas, a alegria é quando se conquista algo. Mas no cristianismo, a verdadeira alegria surge quando você percebe o que você merece. A compreensão de que merecemos o julgamento, porém recebemos a salvação em Cristo. Aqui está a grande fonte da alegria que Paulo percebe e entende. Nós estamos sofrendo por causa do Evangelho. Nós merecíamos o inferno, a condenação, mas Cristo nos salvou e nos colocou diante dessa situação. Por isso que Atos vai dizer, é alegria nós sofremos por Cristo. É bênção. Existe maior alegria do que esta em sabermos quem nós somos agora em Jesus? Não se trata, meus irmãos, de conseguir o que deseja. Trata-se de ser grato por tudo que você tem em Jesus. Aqui está a grande diferença. Em Filipenses, o homem mais feliz de Roma está preso. O homem mais feliz de Roma está preso. E o que ele faz? Se alegra. Por quê? Porque ele lembra que a boa notícia de Cristo o resgatou. Meus irmãos, quando nós consideramos o que merecemos por causa do nosso pecado desprezível, e o que temos por causa do amor redentor de Deus através de Cristo, a única saída, a única coisa que brota em nosso coração, a única coisa que resta é alegria. Nós temos uma herança incorruptível, nada pode tirar esta alegria de nós. Doença não pode, nada pode, enfermidade não pode, nada pode, porque nós estamos em Cristo. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está diante do sofrimento, lembrando da sua grandiosa salvação, e não tem outra coisa. Eles cantam a Jesus. Aqui está a origem da verdadeira alegria. Quando você pondera como o Salvador o tirou do poço de lama. Isso lhe deveria dar um novo cântico. E aqui tem um salmo maravilhoso. Nessa semana eu estava meditando sobre esse salmo, e algo me veio ao meu coração, a minha conversão, Salmo 40. Era o salmo do meu primeiro amor, vamos dizer assim, né? Esse salmo era algo que eu sempre ficava refletindo. E de repente, quando eu meditava sobre essa alegria, me veio esse novo cântico, eu me lembrei do Salmo 40. E eu comecei a refletir sobre a importância de quem nós éramos e de quem nós somos em Cristo. Deus colocou um novo cântico em nossa boca. Salmo 40, versículo 1 ao 3, meus irmãos, é o salmo do crente, é o salmo do contentamento, da esperança. Deus se inclinou para nós, nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou em Cristo. Salmo 40 nos diz o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Veja, esperança. Deus se inclinou para nós, Deus ouviu o nosso grito, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, descrevendo aqui Davi o seu passado, um passado de desespero, uma situação irremediável. E ele compara isso a um prisioneiro confinado num poço, a um viajante atolado num tremedal de lama. Não tem como por si mesmo eu sair daqui, eu sair deste poço, mas Deus foi lá e se inclinou e lhes trouxe para Cristo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Veja, não tínhamos segurança nenhuma, inseguros, mas Deus, por sua graça, nos colocou em Jesus, rocha. Estamos firmes e através disso nós temos um novo cântico, ou seja, o que é que significa esse novo cântico? Um novo começo, com alegria renovada. E isso é importante,
Porque Davi, diante das suas lutas, do seu passado, do desespero, algo aconteceu na sua vida quando Deus se inclinou para ele, quando Deus colocou a sua misericórdia para ele. O que foi que aconteceu? Algo novo, alegria renovada. Meus irmãos, nós precisamos olhar para esse verso e percebermos que a nossa alegria, muitas vezes, que está fria, que está distante, precisa ser renovada em Jesus. Devemos renovar esta alegria, um novo cântico. Aqui, basicamente, não significa um cântico novo, literalmente, mas um cântico no sentido de que é renovado em nossas vidas. Um cântico que, quando nós cantamos ele novamente, nós relembramos de quem nós somos. Há algo de Deus em nossas vidas e, por isso, Deus renova as esperanças em nosso coração. Um novo cântico. Na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Então veja que as obras poderosas de Deus não são apenas para ajudar o povo de Deus, mas também para demonstrar aos incrédulos que Deus é único e verdadeiro. Que quando as pessoas olham para nós e percebem quem nós somos, o cântico, a alegria cristã, como nós vivenciamos o cristianismo, as pessoas olham e digam: Deus está com ele. É Deus diante do povo. É Deus, meus irmãos. E o interessante é que essa mesma expressão a gente pode colocar lá com Atos, quando o povo, na prisão, ouvia Paulo e Silas, e a mesma coisa aqui: muitos verão. A importância desta alegria, deste cristianismo ser exposto para as pessoas. De esta alegria, meus irmãos, ser colocada em um pedestal, ao ponto de a nossa vida prática, o nosso testemunho, esboça que Deus está conosco, de que Deus está nos guardando, de que Deus está nos ouvindo, de que Deus está a cada dia se inclinando para as nossas orações. Deus quer manifestar seu poder em nós, e esse poder que é manifestado em nós, Ele quer atrair o povo de Deus, os incrédulos, para Cristo. Portanto, alegre-se no Senhor, alegre-se no Salvador de sua vida, no livramento que Deus lhe trouxe, quando Ele lhe tirou do pecado, lhe tirou da lama, Ele colocou em Cristo Jesus. Cristo lhe redimiu, Cristo lhe salvou, e só isso deve ser toda a nossa alegria, e nada mais. Mas voltando para o texto, em Filipenses nós temos em quarto lugar a instrução para a alegria. Já vimos a necessidade, as causas da perda da alegria, a solução para nos alegrarmos, e agora em quarto lugar, a instrução para a alegria. Por quanto tempo devemos nos alegrar? Paulo nos diz: sempre. Sempre. Nós temos aqui uma ordem. Não é simplesmente um conselho. Somos ordenados a nos alegrarmos. Certamente haverá ocasiões em que ficaremos entristecidos, cheios de tristeza, mas mesmo nesses momentos o cristão precisa entender que a alegria também precisa estar lá. Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, entristecidos, mas sempre alegres, sempre. Todo momento, em todas as circunstâncias, tribulações, a gente deve acrescentar algo. É o sempre, é a alegria contínua de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, é muito interessante. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Veja, sempre, em todas as tribulações, a alegria de Cristo está lá. Paulo entendia que era um mandamento solene, constante em sua vida, que nós precisamos dessa instrução para a nossa vida. A instrução, meus irmãos, que em qualquer situação, não podemos esquecer do envolvimento de Deus em nossas vidas. A alegria, o Senhor está no comando, o Senhor supervisiona cada situação,
cada circunstância. E Romanos capítulo 8, versículo 28 vai nos dizer o bem de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que é o bem? O bem não significa necessariamente o que cremos ser o melhor. O bem significa aquilo na ação soberana de Deus que Ele entende que é o melhor para nós. E por isso nós devemos nos alegrar. Aqui está o bem de Deus. Olharmos para a soberania do Senhor e temos a responsabilidade. Deus está no controle em cada situação, em cada circunstância. E o que eu devo fazer? Me alegrar sempre no Senhor, porque isso é bom para mim. Isso traz glória para Deus, daqueles que o amam, daqueles que foram chamados. Então, todos aqueles que foram chamados, há uma carga de sofrimento, mas também há uma carga de alegria. Sempre. Sempre, em todas as tribulações, vocês devem se alegrar no Senhor. Não é a nossa situação, é a presença de Deus que determina a alegria que sentimos. Como Paulo, somos chamados a se alegrar diante de todas as tribulações da vida, não murmurando, não irado, mas com canções de alegria. Pois não importa a situação, estamos no Senhor e tudo no final ficará bem. Então, meus irmãos, essa é a alegria, a instrução de Deus para nós, diante desses pontos que vimos agora há pouco. Abrace as provações com o toque da alegria de Deus. Abrace as provações com o toque da alegria de Deus. Algumas aplicações para nós finalizarmos. Em primeiro lugar, alegrar-se sempre no Senhor não significa que nunca nos sentiremos deprimidos ou tristes. Alegrar-se sempre no Senhor não significa que nunca nos sentiremos deprimidos ou tristes. Então, essa alegria que Paulo está nos falando aqui, meus irmãos, não ensina que devemos estar sempre pulando de alegria, como se nós estivéssemos desligados do mundo real. O mundo é real, o mundo é triste, o pecado nos causa tristeza, os inimigos de Deus nos causam tristeza. Então, a Bíblia, ela é realista. A Bíblia, ela é equilibrada no que tange as tristezas e as alegrias do crente diante da ação soberana de Deus. Isso é importante porque quando nós olhamos para o tema da alegria, precisamos olhar para a totalidade das Escrituras, no que tange a alegria cristã. Veja, por exemplo, João capítulo 11, um dos versos, vamos dizer, né, um dos versos pequenos, né, apenas 2 palavras. João capítulo 11, versículo 35. Vamos ver alguns versículos para nós observarmos essa totalidade do equilíbrio que nós precisamos ter quando nós observamos a importância do que significa nos alegrarmos em Deus. Alegrar no Senhor não é sinônimo de ficarmos pulando, né, como se nós não olhássemos para as tristezas da vida. As tristezas são reais. João capítulo 11, versículo 35, todos juntos no 3, né, para nós participarmos. 1, 2, 3. Jesus chorou. Jesus chorou com a morte de Lázaro. Esse verso é importante porque Jesus se une à tristeza dos seus amigos, com sincero pesar, que é um sincero pesar. Jesus não está de maneira hipócrita chorando, ele está chorando verdadeiramente. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas por conta do pecado, por conta da morte, por conta da queda, Jesus ele chora, ele se une ao sincero pesar dos seus amigos. O luto sincero, meus irmãos, não indica falta de fé. O luto sincero, honesto, é algo bíblico, diante do sofrimento, diante da morte. Então, até Jesus chorou. Mateus capítulo 5, olhe só, o sermão de Jesus sobre as bem-aventuranças.
capítulo 5, versículo 4. Mateus capítulo 5, versículo 4. Nos diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós sabemos que esse choro aqui é o choro pelo pecado. A tristeza de Deus que vem sobre nós, que nos conduz ao arrependimento, pecados pessoais, pecados coletivos. Nós olhamos para esse tipo de tristeza em Daniel, quando observa o povo exilado e ele lembra das promessas de Deus e ele chora e suplica o perdão de Deus pelo povo. Neemias, da mesma forma, quando ele olha e vê tudo destruído, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós pedimos o perdão do Senhor e ele, triste, pede o consolo de Deus sobre a sua vida. Então veja, algo triste, que ao mesmo tempo é algo real, que nós precisamos buscar, diante do luto, mas também diante dos nossos pecados. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 11, a disciplina de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 11. O processo imediato, meus irmãos, da disciplina nunca é bem recebido, ou seja, não é agradável sermos disciplinados por Deus. Mas Hebreus, ou o autor, vai nos dizer que o produto final da disciplina nos encoraja a nós perseverarmos. Ele nos diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então a disciplina chegou, a gente precisa exercitar ela. A gente precisa aprender o que Deus quer fazer diante desse sofrimento, dessa disciplina, dessa prova, desse deserto. Nós precisamos nos achegarmos a Deus, para que através desse exercício possamos receber o fruto de justiça, de paz para nós. Mas por fim, nós temos vários textos para exemplificar essa realidade de tristeza e alegria, desse equilíbrio, dessa realidade. A Bíblia é equilibrada e realista com as emoções do povo de Deus. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 15. Perceba, um verso muito conhecido. Romanos capítulo 12, versículo 15, quando nos diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Então, alegrar aqui é ficar feliz com as bênçãos, as honras e o bem-estar dos outros, não importa qual seja a sua situação, é o ponto aqui. Se o irmão recebe uma bênção, ele se alegra, o que eu devo fazer? Me alegrar junto com ele. Mas também, nós devemos ser sensíveis, compassivos, com relação às adversidades, às aflições do outro. Chorar, se entristecer com os que choram. Então, esses textos que nós vimos agora há pouco, nós precisamos perceber e devemos ter o cuidado dessa realidade, desse equilíbrio que a Bíblia coloca diante de nós. A Bíblia não está se contradizendo. A Bíblia está nos ensinando que diante dessa vida nós iremos sofrer, mas ao mesmo tempo nós precisamos, com essa mesma intensidade do sofrimento, da tristeza, desses problemas que vimos agora há pouco, que em tempos difíceis precisamos beber profundamente do poço da salvação. Precisamos estar agarrados em meio à luta, a essa alegria que nós temos diante de nós. Precisamos buscar essa alegria. Essa alegria é real
E Paulo quer que nós estejamos nela. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mesmo em momentos de lágrimas, deve haver momentos de alegria. Segunda coisa, ou a segunda aplicação. Alegrar-se sempre no Senhor não é principalmente uma questão de sentimento, mas de obediência. Alegrar-se sempre no Senhor não é principalmente uma questão de sentimento, mas de obediência. E aqui os irmãos precisam se concentrar, guardar em seus corações, que essa repetição que Paulo está colocando aqui é uma ordem. Ele coloca ênfase, e ele quer que nós não a ignoremos. É uma ordem que devemos deliberadamente optar em obedecer, especialmente em contextos difíceis. Essa obediência da alegria, meus irmãos, é uma atitude mental, é uma escolha que nós devemos fazer diante da luta e da tristeza. Uma escolha de alegria que deve ir muitas vezes contra os nossos sentimentos caídos, que querem colocar para nós que nós estamos perdidos, estamos sem Deus, Deus não está conosco, e é aqui onde essa atitude mental deve olhar para a doutrina de Deus, a doutrina da soberania, e perceber que todo o bem é o bem de Deus, e nós precisamos nos alegrar diante de todas as circunstâncias, quando passarmos por vários tipos de provações. Quando formos tratados injustamente, quando ficarmos decepcionados com pessoas ou circunstâncias, quando nós nos depararmos com uma decisão, com algo, Paulo nos diz, há um mandamento. O mandamento de Deus é vocês se alegrarem. Vocês não podem se deixar levar por esses sentimentos, porque a alegria cristã, principalmente, é uma obediência. Você precisa obedecer. Você precisa se alegrar. Você precisa ter essa atitude de que Deus está no governo e por isso eu me alegro, eu oro, eu busco a Deus, mesmo que seja difícil de entender. Não estou aguentando mais. A Bíblia nos diz, se alegre. Deus está no controle. Não esqueçam, meus irmãos, Paulo disse que nós devemos sempre nos alegrar. Isso significa que muitas vezes iremos ter que enfrentar nossas derrotas, nossas murmurações, nossas reclamações quando as coisas não estão de acordo com o nosso jeito. E é Deus dizendo para você, não é do seu jeito, é do jeito da minha vontade. É Deus querendo trabalhar na nossa falta de confiança, para que nós nos alegremos e dependemos mais de Deus. Deus, vem sobre mim, eu aceito a tua vontade. Nossa raiva quando somos tratados injustamente, Deus quer nos ajudar em algo. E nessas circunstâncias difíceis, só temos o vislumbre de olharmos o exterior, de olharmos o que está acontecendo fora, mas a gente precisa olhar o que está acontecendo dentro de nós. É aqui onde está a causa de todas as coisas, o coração alegre, essa confiança em Deus. Deus quer trabalhar diante das minhas derrotas, Deus quer trabalhar diante do meu orgulho, Deus quer trabalhar diante dos meus desejos pecaminosos, Deus quer estar no controle. O trono de Deus, e o trono de Deus nessa noite é alegria cristã em todas as circunstâncias. Sempre se alegre. Paulo está preso, encarcerado, diante de um possível martírio. Paulo tinha todos os motivos para estar zangado com Deus. Ou não tinha? Todos os motivos. Senhor, tu me trouxe aqui para ser açoitado. Eu estava bem, eu era fariseu dos fariseus, eu estava no alto patamar, no alto sublime trono, e tu trouxe eu para ser humilhado. Sim, Paulo, essa é a minha vontade para você. Vai lá, Ananias, porque ele vai aprender o que é sofrer pelo meu nome. E Paulo se alegrou com isso. Aqui estava o contentamento de Paulo. Paulo tem um coração repleto da alegria de Deus. Terceira aplicação e última. Alegrar-se sempre no Senhor é sempre uma atitude de contentamento.
e de esperança que transcende as circunstâncias. Alegrar-se sempre no Senhor é sempre uma atitude de contentamento, de esperança que transcende as circunstâncias. Meus irmãos, embora os nossos corações possam estar pesados, tristes, por causa das circunstâncias adversas, a gente precisa olhar abaixo da superfície. Abaixo da superfície tem uma palavra que nós precisamos regar em nosso coração: confiança em Deus. Porque quando nós não estamos confiando em Deus, nós estamos sendo incrédulos. A confiança é a fé que nós colocamos totalmente no Deus soberano. As suas mãos estão governando a minha vida. Estão governando ou está governando cada detalhe, cada circunstância da minha vida. E por isso, a minha alegria transcende. Ela é além dessas coisas. Ela é além de tudo e de todos. A minha alegria é uma alegria que está na esperança de quem Jesus é para a minha vida. Não é à toa que Paulo ele vai justamente no versículo 10 do capítulo 4 nos afirmar a sua gratidão. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas o faltava a oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi, veja, Paulo aprendeu, e aqui nós devemos aprender a viver contente. Aqui está o segredo da felicidade. Aprenda, aceite a vontade de Deus. Se você não aceitar, a disciplina vai aumentar. Mas quando você entende e exercita essa vontade, chegará o fruto da justiça e da paz. Aprenda, viva, contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu. Tanto você está humilhado, como também honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. É isso que nos falta, irmãos. Experimentarmos a ação de Deus, os detalhes de Deus. Somos experientes no que tange ao sofrimento. Somos experientes no que tange às provações. Somos experientes em murmurar. Somos experientes em se irar. Falta a experiência da alegria. Falta a experiência de que quando chegar a prova, ajoelhe-se e clame a Deus e diga: Deus, vem, age, coloca alegria em meu coração, o Senhor está no controle, eu quero experimentar a tua graça da alegria. Eu tenho experiência tanto de fartura, de fome, abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a alegria no Senhor que nós devemos almejar. Não é superficial, ela é baseada em Deus, na ação de Deus, na sua ação soberana, no seu poder. E Deus pretende, diante dessa escrita de Filipenses e as demais escrituras, que nós possamos aprender e buscarmos a alegria no Senhor. É algo nessa noite que eu gostaria que vocês meditassem sobre isso, especialmente em tempos difíceis, porque a alegria é fruto do Espírito. Se é fruto do Espírito, Deus habita em nós, porque nós não temos essa alegria que o texto diz, é porque nós não estamos buscando. Pedro vai falar sobre uma alegria indizível, uma alegria incontrolável, ao ponto de nós ficarmos vislumbrados com a glória de Deus e não queremos outra coisa a não ser o céu. As circunstâncias não tomam mais conta do nosso coração, porque a alegria de Deus, o contentamento, a esperança sólida invadiu o nosso coração, ao ponto de nós estarmos firmes como uma rocha. Deus pretende que cada crente conheça essa alegria. E nessa noite nós precisamos perguntar a Deus: o que falta, Senhor? A alegria cristã, esse fruto do Espírito, como eu posso desenvolvê-la? Como eu posso permanecer nessa alegria
do Senhor. Você é crente, você é filho de Deus. Você precisa, nem que seja por momentos breves, essa experiência dessa alegria. É uma promessa de Cristo, é uma ordenança, e Cristo tem esse gozo celeste para nós. Nós precisamos clamar nessa noite, meus irmãos, e sermos uma igreja que diante das lutas somos alegres. Alegres em Cristo, alegres em todas as circunstâncias. Não importa. Somos alegres. Temos esta alegria cristã. Que nessa noite o Santo Espírito possa vir sobre nós e nos abençoar com essa alegria abençoadora, avassaladora, para que possamos mais e mais sermos abençoados em todas as circunstâncias com a alegria de Cristo. Amém? Deixa eu fazer uma oração, baixe sua cabeça. Senhor, nós suplicamos essa noite, como sempre temos pedido. Muitas são as provas e as lutas que temos passado, ó Pai. Cada crente aqui tem o seu grau de sofrimento, a sua luta contra pecados, provações, tentações, o sofrimento que bate em nossa porta, ele é diverso, várias provações, Tiago vai nos dizer, mas essa diversidade das provações está diante da tua soberania, e nós só te pedimos uma coisa, ó Deus, obrigado por tua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, mas nós suplicamos diante desse texto, essa ordenança, Senhor, que possamos nos alegrar em Ti. Estamos tristes, entristecidos, mas Deus ao mesmo tempo vem com a Tua alegria sobre nós. Nos enche de contentamento nesse exato momento, ó Deus, porque o Teu Espírito está em nosso coração. A alegria de Cristo é maior do que todas as coisas, ela transcende esta vida, porque ela está nos altos céus, e nós buscamos o nosso socorro, Cristo à direita de Deus, intercedendo pelo seu povo. Ó Cristo, vem sobre nós essa noite e derrama o toque da tua alegria. Espírito Santo, que o Senhor possa operar sobre nós, onde o Senhor já tem operado diante do convencimento dos nossos pecados. O Senhor nos tirou de lá. Estávamos escravizados pelos nossos pecados, alegres de maneira caída, nos alegrando em vários tipos de pecados. Mas o Senhor nos tirou de lá e colocou a verdadeira alegria que está além. Por isso, ó Pai, derrama esta alegria, essa conquista, essa doce graça em nós, para que possamos crescer continuamente, sempre, em todas as circunstâncias, em Tua alegria. Que não esqueçamos desta palavra, alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Nós te pedimos isso, ó Cristo, em nome de Jesus, no Teu nome. Amém.